no nome. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 36. Gostaria que você abrisse aí. Nós estamos estudando sobre a dureza de coração e as suas consequências. E nós caminhamos a respeito desse texto. Já no penúltimo estudo, nós ministramos sobre o assunto do rei Zedequias, que recebeu a palavra do Senhor repetidas vezes, mas eles zombaram dos profetas, eles não ouviram a palavra do Senhor. E eu gostaria de ler mais uma vez aí, 2 Crônicas, capítulo 36. Nós lemos a partir do versículo 9. Mas eu gostaria de agora ler a partir do verso 13 somente. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha feito jurar por Deus, endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, segundo as abominações dos gentios, e contaminando o templo do Senhor, que ele tinha consagrado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar. Você pode repetir? Verso 15, ouvindo a sua voz. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra sem cessar por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, mais forte, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Fez subir contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada no seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos. Deus entregou a todos na mão de Nabucodonosor todos os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus oficiais levou para a Babilônia. Verso 19. Queimaram o templo do Senhor e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram a fogo e destruíram todos os seus objetos preciosos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e se tornaram servos dele e seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. A terra desfrutou dos seus sábados todos os dias da sua desolação. Ela descansou até que se completaram 70 anos, em cumprimento da palavra que o Senhor falara por intermédio de Jeremias. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, o seu Deus, seja com ele e suba. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha fazer essa conexão, trazendo compreensão
e essa compreensão se torne atitude na nossa vida. Enquanto lemos a Tua palavra, enquanto ouvimos a interpretação, que fique absolutamente no nosso coração o que é palavra do Senhor, e que tudo quanto seja expressão minha e não da Tua palavra, claro, Pai, seja esquecida, porque não edifica, e sim a Tua palavra seja sobre cada um aqui. Encha a minha vida de forma que eu fale movido por Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Muito bem, os irmãos, baseado nessa leitura, perceberam o momento da destruição e o momento da restauração, logo no começo, a destruição, e já no final, um resumo de um bom tempo que aconteceu na cronologia da história do povo de Israel. Eu quero só aqui fazer uma observação de que esse é o final do povo quanto ao seu reinado, ao seu território. Vamos relembrar aqui a cronologia, pelo menos citar alguns pontos importantes. Havia uma família de cerca de 70 pessoas, a família de Israel. Eram 12 filhos, se tornaram 12 tribos, 12 grandes famílias chamadas de tribos. Essas 12 tribos se formaram lá na terra do Egito, e os irmãos já conhecem o texto, a terra estava tendo uma seca muito forte, havia fome em diversos lugares, e o povo, a família de Israel, foi morar ali junto de seu filho, pois José era governador do Egito. O povo de Israel cresceu naquele lugar, cresceu mais do que o povo do Egito. Aqueles que conheciam José não existiam mais, e então foram subjugados, foram postos como escravos no Egito, construíam as suas construções, suas cidades, e durante 430 anos eles fizeram isso. O Senhor Deus veio com mão forte, libertou o povo de Israel e os levou para a terra que havia prometido ao seu pai, o pai Abraão. A terra de Canaã seria da descendência para os descendentes de Abraão. E aí, relembrando os irmãos sabem que a terra de Canaã é a terra de uma pessoa chamada Canaã. Vamos lembrar isso. Esse princípio que não é muito comum no nosso meio, né? Um terreno, uma propriedade tem o nome de uma pessoa, no sentido do nome do proprietário. A terra era legitimamente da descendência de Abraão, porque Abraão era descendente de Sem. Sem era o irmão mais velho dos dois filhos de Noé. Você sabe da história, Noé, ele foi desonrado por Cã. Cã era pai de Canaã, e ele seria servo de seus dois irmãos. No caso, o mais velho era Sem. Abraão era descendente de Sem, e Abraão ouviu o chamado de Deus, e mediante esse chamado, sendo ele rico em fé, ele foi obediente a Deus, ao ponto de Deus fazer aliança, e por meio dessa aliança construiu uma nação a partir de um homem chamado Abraão. E essa nação, Israel, como eu disse, ela foi aprisionada como escrava, aliás, foi posta como escrava no Egito, foram libertos com mão forte, com milagres extraordinários. Você sabe que Deus não tinha nenhum problema de libertar assim que começou a escravidão, mas os textos dão entendimento de que Deus, ele permitiu aquele tempo todo, de forma que quando todas as nações tivesse como Israel um povo escravo, era comum, pois eram 400 anos. Você vai entender 400 anos aí. Dois textos, né? Um fala 400 anos, outro vai falar 430 anos. Os dois textos estão corretos. Depende daquilo que você está estudando e a observação. Mas eu quero dar destaque aí que 400 anos é 10 gerações. 10 gerações. Por 10 gerações, porque uma geração, a linguagem de geração na Bíblia é 40 anos. Uma geração, ela tem esse uso na Bíblia. Nós tivemos aqui, eu me lembro, um estudo sobre o número 40. Isso foi bem
ainda no ano de 2020, se não me falha a memória. E o entendimento sobre o 40 anos, 40 dias, tudo isso nós estivemos percorrendo, e quando falamos sobre a geração, o período de maturação de uma geração é o número 40 anos. E agora o povo estava há 10 gerações escravizado. Todas as nações sabiam que eles eram escravos no Egito, isso já era conhecido. Acredito que o povo já era conhecido como um povo escravizado por gerações. E aí, quando Deus tira com mão forte e transforma agora esta nação em um luzeiro a ser visto por todos, todos agora sabiam que existia um Deus único na terra, que permitia um mal enorme, mas ele era maior do que este mal, no sentido de dar solução. E então todas as nações souberam que eles foram libertos da forma que foram, com milagres vindos do céu, vindos da parte do Senhor. E quando essa nação caminha no deserto, indo de encontro à terra de Canaã, os povos temiam esta nação, e Deus fez isso propositalmente para dar testemunho de quem ele era e do interesse dele de ser reconhecido como Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas. E a palavra de Deus diz então que Deus dá com mão forte, ele dá ao povo de Israel, não a primeira geração, a geração liberta, mas a segunda geração conquistou a terra de Canaã. Foram pelo menos 32 povos conquistados na terra de Canaã. Você vai fazer a contagem, são pelo menos 32 batalhas e 32 territórios. Não foram todos os territórios conquistados, você também sabe disso, certamente, mas a maioria deles foram conquistados. E essa terra de Canaã agora era a posse definitiva do povo de Israel. O povo de Israel tem o seu primeiro rei, quando desprezam Samuel. O profeta Samuel é desprezado e eles pedem um rei igual a todas as outras nações. Vem o rei Saul, depois o rei Davi. O rei Davi foi o maior e é considerado hoje, até hoje, o maior rei de Israel. O rei Davi fez um excelente reinado, também por um espaço de tempo longo. Seu filho, então, teve o reinado de 40 anos, Salomão. Não terminou o reinado bem, pois ele se rendeu aos deuses. E a palavra de Deus diz, claro, não terminou, mas tudo indica que ele se arrependeu. Isso aí não é um assunto para falar, mas eu preciso destacar aqui que Deus usou para gerar uma mentalidade de reino ali sim, e o final da caminhada de Salomão, ele se conserta, tanto é que as escrituras que ele deixou, que o Senhor Deus gerou através dele, trazem essas informações, mas depois dele os reis não tiveram sabedoria. Um exemplo disso, o rei Roboão aumentou, que era filho de Salomão, ele aumentou os impostos sobre o povo e declarou que ia ser extremamente muito mais ofensivo ao povo, requerendo deles pagamento de tributos. O texto mostra que houve uma revolta. Israel agora estava separado em duas partes, a parte de Israel, o reino de Israel e o reino de Judá. Uma tribo só de um lado, a tribo de Judá, e do outro lado 11 tribos, que era considerado o povo de Israel. O lado de Israel foi o lado que não constituiu, não era o território de Jerusalém. Eles construíram pelo menos 2 templos, ou altares, ou lugares de adoração. Não há muita informação sobre isso, mas a informação de que um determinado rei, foram muitos, mas um específico, construiu um lugar de adoração, 2 lugares de adoração na sua terra, no seu território. As 2 nações, o reino de Israel, aliás, e o reino de Judá, brigavam entre si.
Mas o reino de Israel, irmãos, foi por um caminho tortuoso ao extremo. O reino de Judá também, mas comparado com o reino de Israel, nem se fala. O que aconteceu com o reino de Israel? Até hoje, há discussão a respeito disso, o que se deu das 11 tribos. Por quê? Porque as 11 tribos, elas se tornaram tão idólatras, com seus reis, com a maioria deles, que, como eu disse, ele construiu 2 lugares de adoração e dizia a ele: vou construir um lugar de adoração aqui para que o povo não vá até Jerusalém e, vendo o templo, acabe sendo influenciado pela adoração naquele lugar e pelo reino de Judá. Ele temia perder o controle do povo se o povo fosse adorar ao Senhor no lugar de direito. Qual era o lugar de direito? O lugar que o próprio Deus escolheu, que era a cidade de Jerusalém, aonde Deus tinha ordenado a construção do templo. Era o lugar de sacrifício anual, lugar de adoração, lugar que o povo, pelo menos uma vez por ano, deveria estar ali. Então, levantou-se uma adoração a outros deuses. Por exemplo, foi em Israel que se levantou a adoração de 2 bezerros de ouro, relembrando até o que eles fizeram em Êxodo capítulo 32, se reconhece lá o texto, que eles levantaram enquanto Moisés estava lá no monte, recebendo a lei do Senhor. A Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro e adoraram esse bezerro e consideraram que foi ele que os tirou do Egito. O que aconteceu com Israel? Irmãos, não sei se você notou, mas ao ler o texto de 2 Crônicas, você não vai ouvir mais sobre Israel. Israel, nesse período aqui de capítulo 36, nesse ano em que o povo de Israel foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo, Israel já tinha sido destruída pelo reino da Síria. O reino sírio, não a Síria. Aliás, você sabe que confunde um pouco, né? Até quando falamos. Preste bem atenção quando você estiver lendo. Existe na Bíblia o reino da Síria, o reino da Síria e da Assíria. São 2 reinos diferentes. Então, veio o reino da Síria e destruiu Israel, destruiu tudo, acabou. E as 11 tribos foram diluídas, foram levados cativos, há registro disso, mas não com a mesma intensidade do que foi o povo de Judá. Preste bem atenção, porque, infelizmente, muitas pessoas leem e acabam se atendo a muitos detalhes e não percebem isso que eu estou falando. Eu quero abrir aqui um parênteses aqui para poder aplicarmos um pouco sobre o reino de Israel. O que acontece com quem tira Deus de linha, com quem arranca Deus das famílias do seu povo e arranca o Senhor da adoração diária e constrói templos pagãos no território que foi o próprio Deus dos céus que deu a este povo o território? Foi o que o povo de Israel fez. E eu acredito plenamente, aí eu estou falando do que eu creio, baseado no que eu tenho estudado, que Deus destruiu Israel, as 11 tribos, porque, em cumprimento, em primeiro lugar, das suas promessas, que era quando alguém quebrava a lei do Senhor, havia uma pena capital. Nós vamos ler já já, mas eu quero aqui dar um destaque. Só persistiu o reino de Judá. O reino de Judá era o reino governado pela descendência de Davi. E Davi, de vez em quando, é lembrado pelo próprio Deus, e é inclusive o lugar que, mesmo eles sendo duros de coração, mesmo eles sendo difíceis de lidar, mas eles permaneceram com o templo levantado. Mesmo assim, era o território que tinha Jerusalém. E aí vem outra aplicação que eu quero fazer. Veja bem, é uma aplicação que não está dentro do assunto, basicamente, mas nosso alvo não é falar do reino de Israel. Nós lemos como texto base
o reino de Judá e a sua destruição, levados para a Babilônia. Mas não dá para falar desse assunto sem citar essas informações. Meu irmão, quem despreza a casa do Senhor se dá muito mal. Você está ouvindo? Quem foi que desprezou a casa do Senhor no Antigo Testamento? Eu estou falando agora numa linguagem de Antigo Testamento. Quem desprezou a casa do Senhor foi o povo de Israel. Desprezou a casa do Senhor. Como assim desprezou? Nós não vamos a Jerusalém. Se nós formos a Jerusalém, nós podemos ser influenciados pelo reino de Judá, que era o reino de Jerusalém, estava no território de Judá. E então o que eles fizeram? Construíram outro templo, pelo menos 2 lugares de adoração semelhantes a Jerusalém. Só que não era para invocar o Senhor nosso Deus. Não era para invocar o Senhor Criador dos céus e da terra. Era para invocar outros deuses, conforme eu disse aqui. Um deles era lugar de adoração de 2 bezerros de ouro, que é o mesmo bezerro, mesma adoração, erro antigo, né? Que está narrado lá em Êxodo 32, quando o povo ainda caminhava no deserto. Então, qual é a aplicação dessas informações para nós hoje? Irmãos, até hoje é assim. As pessoas que desprezam o lugar que Deus deu para se reunir, que, é claro, no Novo Testamento, o templo somos nós. O templo é eu e você, é o lugar de adoração do Senhor, nosso coração. O templo não feito por mãos, é o nosso corpo, é o lugar de adoração. Mas nós entendemos que a figura do templo, da igreja local, como lugar de reunião para edificação mútua, é o que restou daquele tempo. Ou seja, os princípios, os mesmos princípios que se tinha quando ia em Jerusalém, quais eram? Eu estou indo a Jerusalém adorar o Senhor. Esse princípio está até hoje no ato de nos reunirmos para adorar o Senhor juntos. Preciso ir em Jerusalém sacrificar o Senhor para perdão dos pecados. O perdão dos pecados para nós é destinado a qualquer lugar que você esteja. Você, se estiver em qualquer lugar deste mundo, em um lugar que não tem nada a ver com a fé, vamos dizer assim, se você invocar o nome do Senhor e se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, você recebe perdão. Não é preciso mais ir num lugar específico. Mas esse lugar é o lugar que o Senhor nos deu para a edificação do corpo, juntos. Só para você entender o que eu estou falando, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso quando ele diz que Deus separou uns para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, mestres ou doutores, em outras traduções. Aí tem lá o dom do socorro também. E qual o objetivo? Para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que alcancemos a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Isso significa que a organização do corpo de Cristo, que se encontra num lugar de reunião como esse aqui, ou em qualquer outro lugar que Deus dê, por exemplo, na China, é debaixo da terra a maior parte das reuniões da igreja, em porões e cantando muito baixinho, porque é tudo escondido. Então, não importa o lugar que seja, mas é o lugar de reunião que se tem que valorizar. E quando uma pessoa despreza tudo isso, você vai ver a história. Irmãos, é incrível como isso é realidade. De vez em quando eu fico lembrando de histórias como essa, por exemplo, lá do meu estado de origem, quando eu era líder da juventude, e quando eu vou de férias, ou quando eu fico sabendo daqui alguma coisa de alguém daquele período. Todas as pessoas que desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram a reunião da igreja, deixaram de congregar, desprezaram a liderança, os pastores, que estão ali com o objetivo de edificação,
da pessoa, da igreja de um todo. Como que essa edificação acontece? Através do ensino da palavra. Eu não edifico ninguém no sentido de que eu tenho poder para isso, mas me entrego nas mãos de Deus para que, através do que Ele tem me entregado, ao entregar aos irmãos, também edifique a vida dos irmãos, e é isso que muda a nossa história. É a palavra de Deus, é o Senhor agindo por meio da sua palavra. A palavra de Deus é ministrada por meio da igreja. Então, todas as pessoas que desprezaram, que disseram, não preciso da igreja, não, a igreja é muito problemática, como se a pessoa não fosse, né? Como se a própria pessoa não fosse. São pessoas, irmãos, que têm destruições para contar, problemas extremos, muitos problemas. Alguns que eu conheci já estão aí na segunda família, e com muitos problemas. Quando eu citei aqui o Acre, eu citei que eu, no meu pouco tempo de vida, vou fazer 45 agora, eu já tenho histórias para colecionar, para contar. Colecionar não, que é colecionar como se fosse coisa boa, né? Não é nada bom, não é nada agradável. Você imagina o Senhor que está desde o período de Adão contemplando o ser humano. Você imagina. Então, é uma notícia muito difícil, mas é essa a realidade. Agora, preste atenção. É muito importante essa maturidade na vida da igreja. Talvez você ficou tristão aí no seu coração, é verdade, pastor, eu conheço uma multidão que está assim. O que nós vamos fazer, pastor? Já estamos fazendo, a igreja está aberta. A igreja está aberta e transmitindo o culto e fica gravado. Você já deve ter ouvido falar de lugares do mundo na história, eu acho que agora já está bem menor esse número de lugares, mas lugares que as pessoas não tinham Bíblia e eles revezavam folhas de Bíblias entre si. Ou então a própria Bíblia. Hoje é o dia de ficar na casa do fulano, ou essa semana ficará na casa de Beltrano, porque não tinha Bíblia. Eu me lembro de uma matéria, um vídeo de uma bolsa de Bíblia sendo aberta num lugar lá no Oriente. E quando se abriu e as pessoas pegavam a Bíblia, se abraçavam com a Bíblia e choravam, porque agora tinha uma Bíblia. Por que daquilo, irmãos? Porque Cristo entrou no coração dela. E a palavra de Deus, a palavra deste Deus que a amou, agora estava em suas mãos. O que é que nós vamos fazer? Nós já estamos fazendo. A igreja está aberta, inclusive eu quero aproveitar aqui e abrir mais um parênteses, dentro do parênteses. Olha só, saiu o decreto, aí sempre tem um perguntando assim ao redor do pastor, né? Pastor, mas a gente vai abrir, né? Igreja é considerado atividades essenciais, graças a Deus foi dada essa consciência para o estado do Rio de Janeiro e também o nosso município. Graças a Deus tiveram essa consciência. Agora, nós vamos reunir como? Com todos os cuidados necessários. Inclusive, se você não gosta de álcool em gel, tem ali em líquido, um sprayzinho para você colocar também lá na mesa. O pessoal aqui do púlpito aqui também tem um agora. Meu irmão, se for para a secretaria, tem um lá também. Você pode, se você prefere o álcool líquido, álcool 70, você pode usar. Nós vamos tomar o devido cuidado, mas não podemos deixar de nos reunir, porque a reunião é apoio para edificação. É soma com o que Deus já tem feito individualmente aí no seu coração e principalmente no seu coração por meio da sua busca pessoal. Então, infelizmente, por falta de maturidade, você encontra às vezes irmãos aflitos, porque muitos estão se desviando. Meus irmãos, não vão só se desviar não, alguns vão morrer. O negócio vai ficar pior ainda. Até hoje.
Um dia uma pessoa chegou no meu gabinete: pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pastor Beltrano. Eu digo: rapaz, eu estou falando para vocês que é isso aí que espera, e vocês não estão acreditando. Aí é claro que eu estou na hora lá, eu usei outro termo, mas era basicamente isso, que a gente às vezes fala, orienta, conversa, e parece que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não, pastor, o senhor é muito pessimista. Meu irmão, você está chamando Deus de pessimista então. E Ele não é. O que você chama de pessimista, na verdade, é que Deus é justo e Ele aplicará a sua justiça. Deus não pode permitir o mal prosperar para sempre. O mal, uma hora dessa, o próprio mal engolirá o mal. E quem ordenará isso é o próprio Deus. Agora, eu repito, o grande problema é que nós temos uma estrutura de igreja tão fraca em tantos lugares, não você, em nome de Jesus, você não, mas tão fraca em tantos lugares, que a parábola do semeador, se fosse escrita pela igreja local, pela igreja do nosso tempo, a primeira semente que caiu em céu aberto, ela teria que dar fruto. A segunda semente que caiu no terreno pedregoso, ela também daria fruto. A terceira semente que caiu no meio dos espinhos, os espinhos não cresceriam primeiro, pastor. Primeiro ela cresce e dá fruto. Como foi que Jesus contou? Caiu em terreno céu aberto, veio o diabo e roubou. Só que numa visão de uma igreja complacente com o pecado, o diabo nunca vai tocar no pecador. Não. Está cometendo pecado, pastor, mas Deus ainda assim vai ter misericórdia. Caiu em terreno pedregoso. Você sabe que aquilo significa a pessoa que coloca dificuldade nas coisas de Deus, que olha para o lado mais fácil de caminhar, que não renuncia a nada, não quer renunciar a nada. Eu quero Deus, mas eu quero continuar na minha vida. No nosso tempo, a pessoa pode querer continuar na própria vida, nos pecados que comete, mas, pastor, Deus vai ter misericórdia, pastor, e vai ainda abençoar, mesmo com todos os pecados. Não sei se você notou isso que eu estou dizendo. E a Bíblia não ensina assim, irmãos, não ensina. A Bíblia ensina que as sementes que caíram em boa terra, a boa terra é um coração honesto e bom. E sejamos honestos, irmãos, todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus veio para mudar essa história do pecado. E agora somos pecadores redimidos. Estamos vivendo depois de sermos comprados pelo sangue do Cordeiro. O preço foi pago para que eu andasse em santidade. É verdade que você será tentado e poderá cair, mas você que é nascido de novo deve voltar. E então o Espírito Santo age para você voltar à comunhão. Você se arrepende e você então corrige o que tiver que corrigir e caminha em santidade. Então, tendo dito isso, muito forte, não é isso? Não é forte? É ou não é? Foi só para mim, não é possível. Não é possível, foi só para mim, né? O reino de Israel acabou. Acabou, irmãos. Só o de Judá permaneceu. Como eu disse, você pode procurar, anote aí, procure estudar sobre isso. Se quiser, eu posso te ajudar. Pode usar até meus livros. Aliás, se os irmãos quiserem estudar aqui na igreja, você pode vir aqui na igreja, que eu tenho uma boa quantidade de livros aqui, que, é claro, estuda aqui todo mundo que quiser, inclusive, é claro, já estuda assim, os pregadores aqui da igreja, sempre que querem, precisam, podem vir e acessar os livros do pastor aqui. O alvo é que no futuro nós teremos uma biblioteca da igreja, mas por enquanto é os livros ali, a maioria são livros meus e que eu tenho a alegria de disponibilizar. Muito bem. Agora eu gostaria de observar aí com você Deuteronômio. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Nós vamos encerrar às 11h30. Eu nem me lembro mais que horas que era. Era 11h30, né? 11h30.
Nós vamos encerrar às 11h30. Então fique animado aí, nós temos 30 e poucos minutos ainda. Fique de pé aí para a gente ler animado esse texto. Fique animado aí. Diga amém aí, meu irmão. Ora, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, Deuteronômio 28, nós temos aí as bênçãos, nós não vamos ler. Nós vamos ler só as maldições. Só. Porque o cabra lê aqui as bênçãos, irmão, no nosso tempo é assim, pastor, eu quero ler 20 vezes as bênçãos. Mas, no caso, nós estamos estudando dureza de coração e suas consequências. Vamos, então, ler aí. Se, porém, não deres ouvido à voz do Senhor, o teu Deus, verso 15. Se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te atingirão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Verso 19, ouvindo a sua voz em diante. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruído e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixastes. O Senhor fará que a pestilência te pegue, até que te consuma a terra e que passas a possuir. O Senhor te ferirá com tuberculose e com febre, e com inflamação, e com calor ardente, com a seca, com o crestamento e com ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. A terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em pó e areia, que descerão dos céus sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, mas por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Só os finalzinhos aí. E serás espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto e todas as aves dos céus, a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém os espantará. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores e com sarna e com prurido, e de que não possas curar-se. Aí tem o capítulo, né, até o verso 68, irmãos. Né? Os irmãos podem ler, tiver num momento assim, precisando de um puxão de orelha, leia esse texto, e aí é uma boa. Poder sentar, e eu quero só dar ênfase no que está escrito no verso 25, mais uma vez. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, mas por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Isso aqui se cumpriu com o povo de Israel. O reino de Israel virou pó. É claro, não foi morto todo mundo, mas eles passaram a não existir mais como nação. Não existia. O seu território foi tomado, tudo foi devastado. E é claro, o que sobrou foram os que foram levados como escravos, que era muito comum na batalha, levava-se uma parte como escravo. Muito bem. Então, quando lemos o texto de 2 Crônicas, volte aí para 2 Crônicas, 2 Crônicas 36, nós estamos lendo o cumprimento do que está em Deuteronômio 28. Muito bem. Deuteronômio 28 é o cumprimento dessa palavra. Né? Quando se cumpre essa palavra. Se você lê as histórias dos reis,
você vai ver que o rei Zedequias é numa multidão de desobedientes, vamos dizer assim. Essa desobediência não foi na primeira, em outras palavras é o que eu estou dizendo. O rei desobedeceu, leva cativo, perde para os inimigos. Não, isso demorou, foi muito. E até hoje Deus é assim, Ele é misericordioso. Ele vai ministrando, vai caminhando com a pessoa, vai caminhando e vai ministrando. Muito bem, agora eu quero falar com você, observar novamente aí no capítulo 36 de 2 Crônicas, o versículo 15. Só reler aí o verso 15 para dar sentido à continuação, à continuidade. O Senhor Deus de seus pais enviou-lhes a sua palavra, não é isso? Sem cessar, por meio dos seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Como assim da sua habitação? Se eles fossem levados cativos, a terra seria toda destruída. Depois, verso 16. Eles, porém, fizeram o quê? Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que a ira do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Muito bem, agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, irmãos, é o texto que você vai encontrar todas as pregações, todas as mensagens que Deus mandou sobre o rei Zedequias e o seu povo, o reino de Judá, naquele período. Agora, antes de lermos sobre o texto em si, um texto específico, você abre aí em Jeremias, logo no começo, vamos ler aí Jeremias capítulo 1. Vamos só verificar aí um pouco sobre Jeremias. O profeta Jeremias foi o principal profeta que profetizou as principais mensagens contra o reino de Judá. As principais mensagens de Deus foram pelo profeta Jeremias. Teve outros profetas também, a nossa ênfase aqui é o profeta Jeremias. E aí diz assim no capítulo 1, versículo 1 até o verso 3, diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Então, Jeremias era filho de sacerdote, era um dos sacerdotes. Verso 2: a ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada para o exílio no 5º mês. No 5º mês do 11º ano. Basicamente foram 12 anos que se deram, aí é claro, depende da interpretação e do trecho específico, mas basicamente é isso. O profeta Jeremias foi o profeta que contemplou a ida do povo para o cativeiro. A ida do povo, do reino de Judá, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, dos muros, ele contemplou tudo isso. Não há uma ordem cronológica das mensagens, não há. O texto todo de Jeremias, eu, inclusive estudando essa semana, eu nem sabia disso, eu fiquei até maravilhado. O texto de Jeremias é considerado ter mais conteúdo do que até o texto de Salmos. Todos os salmos juntos são menores em versículos do que o texto de Jeremias. Interessantíssimo isso, porque a gente, quando visualiza os salmos, a gente visualiza sempre o quê? 150 salmos, né? Mas tem salmo lá pequenininho, bem pequeno, e tem um único grandão, que é o Salmo 119. Então, quando a gente visualiza 150 salmos, a gente jura que tem mais texto do que Jeremias, é ou não é? Só que Jeremias tem capítulos longos. Capítulos longos.
e muita palavra de Deus a respeito do pecado em detalhes. Por que eu estou listando isso? O povo foi levado cativo para Babilônia, mas eles tiveram tempo e entendimento no que diz respeito à quantidade de mensagens que receberam por meio só de Jeremias. É isso que eu estou dizendo. Meus irmãos, essa comparação em matéria de texto escrito é muito maior o texto de Jeremias do que os salmos todos juntos. 150 salmos. Todos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você colocar a quantidade de versículos de Jeremias e a quantidade de versículos dos salmos, Jeremias tem mais texto do que os salmos todos juntos. E quando eu leio o texto de Jeremias, você vai encontrar, Jeremias era considerado o profeta chorão, ele não se casou durante toda a sua vida e não teve filhos. Aliás, o próprio Deus colocou isso para ele, olha, tu não te casarás e não terás filho. E quando Deus finaliza dizendo isso para ele, diz que por quê? Porque grande seria o sofrimento da terra e do povo. Aí eu retorno na palavra de 2 Crônicas. O povo que veio e tomou, o povo de Israel, não poupou as donzelas, que normalmente eram levadas para serem escravas ou até mesmo esposas dos seus senhores, dentre as muitas que ele poderia ter. Não era muito comum, normalmente era ser escravo. Irmãos, todo mundo, quando eu falo escravo, aí você deve lembrar da escravidão no Brasil, que não tinha nada a ver. A escravidão na época do Antigo Testamento e do Novo é uma outra visão de escravidão. Outro dia a gente fala sobre isso, eu já dei estudo bíblico aqui sobre isso. Muito interessante o estudo, inclusive. Parte da escravidão, ela era determinada por problemas financeiros, né? Se você não quisesse se tornar escravo, você só era saber lidar com o seu dinheiro. Quando eu estudei isso aqui com os irmãos, eu me lembro que eu disse, hoje você vai amar o assunto escravidão na Bíblia. Pelo menos no que diz respeito ao que eu estou explicando. A outra parte da escravidão era quando um povo era vencido, então ali, como despojos, era levado uma parte do povo para ser escravo. Quem era escolhido para ser escravo? Os jovens. Você vê isso no texto de Daniel, que foi escolhido os jovens que tinham destaque, não foram mortos porque eram jovens preparados e tiveram seu complemento na terra de Babilônia. Então os jovens, aqueles que têm amplo potencial, eram levados cativos. As donzelas, que no texto que eu li, na tradução contemporânea, chama de donzelas, ou seja, as mulheres que não tiveram relação, elas eram levadas cativas. Só que no caso do povo de Israel aqui, na ida do cativeiro, o inimigo não poupou nem as donzelas, nem os jovens, nem as crianças. Você vai encontrar a tradução dizendo que não poupou nem os velhos. Não poupou. E qual o entendimento nós já temos aqui? Logo, na primeira observação, meu Deus, como é que pode Deus permitir um negócio desse? Leia Jeremias. Você vai ver que Deus gritou para o povo. Deus balançou, chacoalhou o povo. Eles sabiam em detalhes do seu pecado, do seu mal. Não foi falta de orientação. Aliás, irmãos, hoje em dia você pode considerar que você está vivendo tempos de Jeremias. Por quê? Nunca foi tão fácil ter acesso à informação bíblica. Eu me lembro quando eu me converti, só tinha 4 Bíblias de estudo. Os antigos aí devem lembrar. Bíblia Vida, Bíblia Thompson, Bíblia Vida Nova, e a outra eu não me recordo agora, mas tinha uma outra. Hoje em dia, meu irmão, tem até a Bíblia do bebê. Né? Bíblia do bebê.
Tem lá um formato que é considerado que vai trazer uma influência para a criança. Tem a Bíblia do adolescente, a Bíblia da menina radical, a Bíblia do garoto radical, inclusive uma boa Bíblia. Você tem Bíblia para casais, Bíblia do homem de fé, Bíblia para homens, Bíblia para o ministério pastoral, Bíblia da mulher, irmão, são mais de 5 tipos diferentes. Todos com objetivo específico. A Bíblia da mulher vai encontrar ênfase sobre os assuntos relacionados à mulher. Bíblia para casais vai encontrar uma ênfase relacionada ao casamento. Então, hoje em dia, você tem o tempo de Jeremias do mesmo jeito, pode acreditar, muito mais ainda. Se você tiver dúvida sobre um assunto, você joga lá na internet, e aí tem as formas de você observar, né? Por exemplo, não veja o pregador pela eloquência, veja o pregador pela base de conhecimento. Uma vez eu cheguei num congresso, irmãos, aí tinha lá um livro, né? Um livro que o nome me chamou muita atenção. 2 pastores pegaram os 4 evangelhos e transformaram num único evangelho. Aí era a grande ênfase do congresso, um congresso que eu fui em Goiânia uma vez. Aí eu digo, meu Deus do céu, que livro extraordinário, eu quero adquirir. Aí eu já estava me preparando para ir lá. Quando eu cheguei lá, que eu fui olhar primeiro quem eram os autores, né, daquele livro. Aí, meu irmão, um era arquiteto. Aí eu digo, eu não estou entendendo. Não estou entendendo, minha cabeça está rodando. Mas como assim? Um arquiteto, 4 evangelhos, os 4 evangelhos juntos, eles pegaram os 4 evangelhos e colocaram um complementando o outro como se fosse assim. Vamos supor, vamos colocar numa cronologia de dias da semana. O que Jesus fez na segunda-feira, um exemplo, Mateus registrou. Mas na terça, Mateus não registrou aquela terça, mas Marcos registrou. Então vamos imaginar que se eu unir os 4 evangelhos, eu vou ter os acontecimentos ininterruptos. Entende? Os 4 evangelhos formando um evangelho só. Aí, o outro, que era pastor, também, tinha ele era doutor em teologia, mas não se dizia em quê. Em resumo, irmãos, numa visão acadêmica, nenhum dos 2 tinha capacidade de fazer o trabalho que fizeram. O que eles deveriam ter no currículo para poder fazer o que eles fizeram? Ambos teriam que ser mestres, pelo menos em Novo Testamento. Eles deveriam saber ler e escrever o grego, para poder fazer o trabalho que eles se propuseram a fazer. Mas um era arquiteto, e era formado em teologia, mas não ficou claro o curso de teologia dele, como que era aquilo. Resultado, não comprei o livro, né? Claro que não. Mas eu digo a você que a capa era top. Pela capa dava vontade de comprar. Pensa numa coisa bonita. Mas não comprei. Por quê? Seria, né, meu Deus do céu. Aí você, cuidado, porque os 2, pelo menos um eu conhecia pregando, era muito bom pregador. Mas não é possível fazer o que eles fizeram sem o estudo adequado para poder fazer o que se propuseram. Pastor, o senhor está sendo arrogante. Não, irmão, eu estou falando a realidade. A realidade. Por exemplo, nós temos ali a Bíblia Shed. Você pode adquirir a Bíblia Shed. Adquira, é uma boa Bíblia. Por que é chamada Bíblia Shed? Porque ela contém os comentários bíblicos do Dr. Shed, que já faleceu. Eu acho que está com mais ou menos 4, 5 anos que ele morreu. O Dr. Shed era a 3ª pessoa do Brasil, maior autoridade em grego. Maior autoridade em grego no Brasil, ele estava entre os 3. E uma pessoa, quando você parava para ouvir,
você, meu Deus do céu, eu vou ter que ler muita coisa para poder acompanhar esse raciocínio. O homem era uma pessoa altamente capacitada. E aí pegou as suas anotações, e tudo baseado na seriedade do estudo, e deu origem o que tem até hoje uma excelente Bíblia, chamada Bíblia Shed, que inclusive eu recomendo. Então, eu estou falando com vocês sobre o profeta Jeremias. Quem era o profeta? O que se propõe o texto de Jeremias? As mensagens que o povo recebeu lá no reino de Judá. Se você quiser saber quais eram, leia o texto de Jeremias. Nós estamos chegando ao fim, eu não pretendo ler muito sobre Jeremias hoje, eu vou abordar só mais um texto sobre Jeremias, mas eu gostaria de agora dar uma ênfase para poder trazer uma palavra para dar sentido, um aprofundamento no sentido do estudo. Muitas pessoas olham para o texto de Jeremias, irmãos, e ficam assim olhando, eu vou ler isso aqui, eu não estou entendendo nada. Esse estudo agora está dando sentido do porquê que eu tenho que ler Jeremias. O Senhor Deus mandou Jeremias, e ele foi repetidas vezes ministrar para o rei Zedequias e para o povo. E quais eram essas mensagens? Você tem que ler o texto de Jeremias todo. Você vai encontrar as mensagens que ele pregou. Você vai ler Isaías. Logo no começo do texto de Isaías, você vai encontrar em que período Isaías foi profeta. Quais os reis que ele, no período de quais reis ele foi profeta. E aí, quando você quiser saber em profundidade o que ele foi, como que ele foi usado para aqueles reis, você vai ler o texto de Isaías. E assim sucessivamente. Nós estamos ministrando há um tempo já sobre o texto de Malaquias. E quando eu falei aqui em que período se dá o texto de Malaquias, que é no período da reconstrução do templo. Quando que reconstruiu o templo? Você vai ler lá o texto de Neemias e Esdras. É naquele período, pós aquele período, aliás, o povo já tinha construído, ali é a narrativa do começo da construção. O povo já tinha construído, e aí, para você entender o que estava acontecendo, o povo construiu o templo, mas a glória de Deus não se manifestou. E aí vem o profeta Malaquias ministrando a palavra que nós temos ouvido. Hoje à noite nós vamos começar agora no texto clássico. Eu vou ser muito rápido ali, porque todo mundo já conhece, já de cós salteado, né, irmãos? A gente já poderia repetir aqui Malaquias 3, é ou não é? Malaquias 3, a partir do verso 6, né? Poderíamos aqui, todos nós, repetir. Mas o que nós temos visto? Que Malaquias é muito mais do que o capítulo 3, a partir do verso 6. Malaquias, roubará o homem ao Senhor? Todavia vós me roubais. Todo mundo sabe. Mas agora me diga uma coisa, será que só existe esse texto em Malaquias? Não é possível. E aí nós temos buscado isso. Qual o meu objetivo como ministro da palavra aqui, ministrando sobre a sua vida? Aproveitar os momentos das nossas pregações para orientar você como é que deve ser sua postura em casa, lendo a Bíblia. Eu estou lendo Isaías, mas qual o sentido de Isaías? Veja no início quais os reis. Volta lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas. Vai em 1 Reis, 2 Reis, dependendo, aí eu estou falando de uma forma geral. E aí, ao ver em que se trata, observe quais eram os reis. Leia lá o resumo do período do rei A, B e C. Foram fiéis, foram infiéis, o que fizeram? Veja em profundidade o que Isaías ministrou a respeito deles. Lendo o texto de Isaías. Meus irmãos, é dessa forma que nós vamos encontrando atrativo, pois tudo que caminha com o entendimento se torna atrativo para todos nós.
E aí eu encerro, nós temos ali 7 minutos, basicamente. Abra aí Jeremias 7. Fique de pé. Jeremias capítulo 7, versículo 1 diz assim. Jeremias 7, fique de pé aí, você está muito tempo sentado. Você que está em casa também da mesma forma. Vamos lá, meus irmãos. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendais os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis pelas palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Se, porém, mudardes o vosso procedimento e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes o sangue inocente neste lugar, nem armardes após outros deuses. Desculpe, irmãos. Nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar nesta terra, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Vede, porém, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis e cometereis adultério, e jurais falsamente, e queimardes incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então virei a vós, vamos lá, verso 10. E então virei a vós, poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É esta a casa que se chama pelo meu nome, uma casa de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Verso 12, bem forte. Ide agora ao meu lugar de adoração que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede que lhes fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Então, enquanto fazieis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, mas não ouvistes. Chamei-vos, mas não vos respondestes. Verso 14. Portanto, farei a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos lançarei da minha presença, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Portanto, não oreis por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, oferecem libações a outros deuses, provocando-me a ira. Poder sentar. Meus irmãos, esse texto mostra uma realidade espiritual do povo. Qual era?
o Senhor chega para Jeremias, traz a palavra sobre ele, a palavra dele vem sobre Jeremias. E Jeremias vai para o templo, e no templo ele diz: olha, esse lugar aqui é o lugar que vocês se reúnem. E aqui vocês dizem, templo do Senhor. Este aqui é o templo do Senhor. O que significa isso? Deus nunca vai destruir esse templo. Não, não. Esse é o lugar que Deus construiu. Ele nunca vai destruir. E aí Jeremias, ele vai dizendo, inclusive nesse texto é citado sobre a destruição de Israel, quando aí nos versículo 12, quando ele cita aí sobre o lugar de Siló, ele convida o povo a ir até o lugar aonde Israel habitava, aonde eles deveriam ter adorado genuinamente, aonde Deus havia estabelecido um lugar de adoração inicialmente, quando eles caminhavam ali naquele lugar. E esse lugar agora estava totalmente destruído, e Israel estava destruído. Nós já explicamos aqui no começo do estudo. O que Deus estava buscando dizer por meio do profeta? Olhem para quem se desviou e veja se eles existem ainda. Olhem para todos aqueles que me abandonaram. E o Senhor fala com eles aqui dizendo: olha, se vocês emendarem os caminhos de vocês, se vocês mudarem as obras de vocês, inclusive eles eram opressores das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Se vocês se converterem, então eu vou permitir vocês morarem nessa terra. Meus irmãos, o Senhor já estava dizendo para eles que eles não eram mais donos da terra, estando na terra. O Senhor Deus estava se portando com eles assim. Vocês sabem que essa terra aqui já era, né? Mas se vocês mudarem de vida, eu vou deixar vocês morarem aqui. Em outras palavras, eles já estavam morando na terra, mas a terra já não era mais deles. Porque Deus já tinha decidido que iria dar a outro. Irmão, se eu perguntar aqui para você, preste bem atenção nisso. Quantas pessoas você conhece que eram uma bênção e hoje estão desviadas, e a família se acabou, e está tudo uma desolação só, uma destruição só. Eu estou falando daqueles casos de pessoas que eram realmente uma bênção, mas não ouviram a palavra do Senhor e tudo se acabou. Você tem história para contar ou não tem? Tem ou não tem? É só para você comprovar de que isso que Deus fez lá no Antigo Testamento ainda continua acontecendo. E as pessoas, normalmente, elas cometem o mesmo erro do povo de Israel. Eles criam uma outra forma de obediência e seguem. Só que o final é a destruição. Depois, aqueles que assistem à destruição, nem por isso se dão por convencidos. E aí o texto diz que Jeremias continua a falar, e ele fala de forma empática, que o povo, eles declaravam que Deus não iriam destruir a casa do Senhor, que aquele era o lugar que Deus deu para adoração, e que eles jamais seriam abalados. O título do texto é A Falsa Religião. Falsa religião e sem valor. É uma religião que não tem sentido algum. Como assim? Eles olhavam para o templo e diziam: Deus nunca vai destruir o templo. Não importa o nosso pecado. Como é que isso pode ser visto hoje? A pessoa anda em pecado, o pecado faz parte da vida dela, e ela entende que ela faz parte da igreja e que ela está a salvo. Irmãos, eu não me esqueço disso. Foram algumas vezes que isso aconteceu. Acredito que agora já se encerrou. Mas logo que eu cheguei aqui, eu tive algumas experiências muito esquisitas. Eu me lembro de um jovem que
estava no mundo, na festa, na bebedeira, estava escancaradamente na frente de todos desviado. E aí nós visitamos, fomos à procura e conversamos, ele procurava evitar, sempre dava algum problema, nunca estava em casa, nunca dava certo. Aí um dia peguei ele aqui, passando aqui mesmo. Aí eu digo, não, mas vem cá, vamos conversar aqui. Você tem um tempo? Pastor. Aí eu digo, meu irmão, você está fazendo isso? Estou. Você está no mundo desse jeito assim mesmo, é verdade? Estou, senhor. Vou mentir, não. Ô, meu irmão, então você admite que você está afastado de Jesus. O que ele falou para mim? Não. Estou não? Espera aí, irmão. Espera aí. Minha cabeça está rodando. Espera aí. Tu estás no mundo com todas as práticas públicas possíveis e você ainda está com Jesus, seu discípulo. Sim, pastor, tenho Jesus no meu coração. Aí eu digo, isso é um direito que lhe assiste. Aí eu fui, na Bíblia mostrando, você pensar assim, é um direito que lhe assiste, porém, a Bíblia não te apoia. Aí eu fui com a Bíblia mostrando e tal. Aí eu digo, meu irmão, você concorda que você tem que mudar de vida? Pastor, eu vou levar o seu nome para desligar então, que ele relutou e disse que não ia deixar aquelas coisas. Eu vou levar seu nome para desligamento então. Meu irmão, na hora a pessoa quase passou mal, eu digo, quase tinha que levar para o hospital. Sabe quando dá aquele início de infarto? Aí eu digo, rapaz, o que é que houve? Eu digo, não, pastor, o senhor não pode excluir, tirar meu nome do rol de membro. Eu digo, mas como assim? Aí eu perguntei, digo, você pode me explicar por que você não está desviado, está biblicamente desviado? Irmãos, o indivíduo, cidadão, ele entendia que enquanto o nome dele estivesse no rol de membros da igreja, ele tinha um lugar no céu garantido. Irmãos, é de doer ou não é? É ou não é? Parece uma história da carochinha, não parece não? Irmão, na hora eu fiquei assim, eu digo, peraí, irmão, peraí, explica aí. Quer dizer então, que você pode pecar do jeito que for, mas enquanto seu nome estiver no rol de membro da igreja, você está tranquilo. Aí o jovem olhou para mim e disse, pastor, Deus me livre de não fazer parte da igreja. Irmãos, é a mesma coisa que estava acontecendo no passado, só mudou a época e tudo demais, mas o ser humano é o mesmo. Então a pessoa, ela transforma a religião na salvação dela. Ir ao culto, ela vem ao culto, ela se sente um crente, ela veio ao culto. Aí você tira o culto dessa pessoa, acabou o crente. O que é que nos faz servir ao Senhor? O Senhor Deus veio morar no meu coração e Ele conduz a minha vida. E também eu participo da reunião com os meus irmãos para edificação. Fique de pé no seu lugar. No domingo que vem eu quero continuar com a mensagem de Jeremias, observando sua mensagem e a aplicação para o nosso tempo. Meus irmãos, eu gostaria de pedir aos irmãos, se você talvez está lendo a Bíblia com começo, meio e fim, do início ao fim, amém, glória a Deus, mas se você talvez não está fazendo isso, quem sabe é uma boa agora você pegar o texto de Jeremias e leia o texto de Jeremias, pelo menos 3 capítulos por dia, e valendo até o final em oração. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos livre de ficarmos dessa forma, confiando na igreja local, confiando que somos membros da igreja, confiando no culto, nas cerimônias, nos rituais que existem. Rituais, são rituais, mas acima de tudo está o nosso relacionamento com Deus. Há um relacionamento com o Pai.
Ore a Deus agora. E aquilo que Deus ministrou ao seu coração, faça uma oração agora em nome de Jesus. Pai, receba as nossas vidas. Retire de nós, Senhor, toda dureza de coração. Todo empecilho, Senhor, que nós mesmos temos colocado pela religião que nós cremos, pelo ritual estabelecido que inadequadamente temos levado diante de Ti como algo válido. Senhor, perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, confiarmos na força do nosso braço. Perdoa, Senhor, a dureza de coração. Dai-nos um coração amolecido, que ao ouvirmos a Tua orientação, venhamos a nos submeter e não precise de uma outra mensagem, de um outro pregador enviado com o objetivo de sermos convertidos. Tira de nós, Senhor, todo anseio pelo prazer pecaminoso e dai-nos anseio pela Tua presença. Dai-nos anseio de andarmos em santidade, Senhor. Dai-nos sede e fome de Ti, vontade de ler a Tua palavra. Que a leitura da palavra não seja só porque temos que ler, porque tem que ler, mas seja algo conduzido pelo Teu Espírito Santo. Oramos assim, Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos e para a glória do Teu nome.